é um programa que foi lançado em Nova Iorque, sob a égide do Unicef e do FNUAP, e visa essencialmente fazer face à problemática dos casamentos prematuros a nível global, incidindo sobre 12 países onde as taxas de casamentos prematuros é muito elevada. Exato. Portanto, para fazer frente a esta dificuldade, a este problema, o Unicef e o FNUAP lançaram esta iniciativa que tem o apoio de diferentes governos. Nomeadamente, tenho a destacar o governo do Canadá, do Reino Unido, portanto, o governo holandês, tem outras agências de cooperação envolvidas, como o DFID, e, portanto, é um programa que pretende chamar a atenção para o fato de este problema estar a ser bastante prejudicial para as crianças a nível de todo o mundo, mas também de forma acelerada intervir para fazer face a este problema. E desta vez tem que ser mesmo de forma acelerada. E o plano é que até 2030 se eliminem os casamentos prematuros. Sim, porque sentimos que há necessidade de fazer atividades que permitam prevenir, primeiro, prevenir através da identificação de crianças que estão em risco de sofrer deste mal, prevenir no sentido de fazer com que as comunidades, as famílias e a sociedade no seu todo mude de comportamento na medida em que passa a ver as meninas, as raparigas, como seres em desenvolvimento que precisam de ver os seus direitos protegidos. Sim, precisam de estudar, de ter oportunidades e para que possam desenvolver o seu potencial máximo. Porque os casamentos prematuros acabam por interromper os direitos das crianças e os sonhos delas. Ora, este programa vai ajudar a proteger as crianças, as raparigas, as mais vulneráveis em todo o mundo, portanto, a protegê-las dos casamentos prematuros. De que forma? O que é que vai ser feito efetivamente? Portanto, é necessário, foram identificadas algumas estratégias fundamentais. A primeira delas é o acesso massivo da rapariga à escola e, naturalmente, a sua retenção na escola. Portanto, não basta só o ingresso, mas é necessário que ela conclua os estudos. O segundo aspecto é a mudança de comportamento, a mudança de atitudes em relação a como é que a comunidade percebe esta rapariga, mudar algumas práticas prejudiciais que afetam, de certa forma, a sua capacidade de se desenvolver plenamente. O terceiro aspecto é que, a nível de políticas e de legislação, é necessário introduzir reformas no sentido de fortalecer o ambiente protetor a estas crianças, a estas meninas, e também trabalhar no acesso a serviços de qualidade, serviços básicos de qualidade, e aqui tenho a referir, por exemplo, na questão da saúde, dos direitos reprodutivos e sexuais, a possibilidade de ela primeiro escolher o que quer fazer, segundo, ter acesso a um serviço que lhe permita prevenir as gravidezes precoces, e quando for a altura para ela efetivamente casar-se, ela ter a possibilidade de escolher com quem se quer casar, ter um parto seguro, ter uma gravidez segura e, portanto, gerar uma criança saudável, gerar uma criança que possa ela própria contribuir para o seu desenvolvimento
e, por essa via, quebrar o ciclo intergeracional de pobreza. Exatamente. Escolher quando e com quem se casar é uma das decisões mais importantes da vida de um ser humano. E os casamentos prematuros, infelizmente, negam a milhares de raparigas em todo o mundo e várias raparigas aqui em Moçambique esse direito. É verdade, Zita. Infelizmente, nós temos estado a debater com este tipo de situações. A rapariga, muitas vezes, vê mutilada a sua possibilidade de crescer. E isto passa não por causa das escolhas que ela pessoalmente faz, mas pelo ambiente em que ela é criada. Portanto, temos que criar condições para que esta rapariga possa concretizar aquilo que está estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Ou seja, assegurar a sua sobrevivência, assegurar o seu desenvolvimento pleno, assegurar que ela desenvolva no seu máximo potencial. E pôr, acima de tudo, o interesse superior da criança, acima de qualquer outro interesse. Criando condições socioeducativas para que ela esteja protegida. E é isto que, fundamentalmente, os governos dos parceiros de desenvolvimento, os governos onde esses países vão implementar os programas, a sociedade civil e também os doadores se propuseram fazer, assumindo este compromisso através da iniciativa global, de tudo fazerem para eliminar e prevenir os casamentos prematuros. Muito interessante neste programa, doutora Carla, é que ele não visa somente a prevenção dos casamentos prematuros, mas também a remediação, porquanto vai apoiar, vai ajudar aquelas crianças que se casaram prematuramente. Sim, há duas vertentes. A prevenção no sentido de assegurar que não mais crianças se vejam envolvidas nesta situação, mas também assegurar que aquelas que já estando nesta situação de casamentos prematuros tenham uma segunda chance, tenham uma segunda oportunidade. E esta oportunidade surgirá naturalmente com os diferentes programas de empoderamento da rapariga que se forem criando, que estão a ser implementados, e também surge na possibilidade que elas têm de serem ouvidas sobre as suas necessidades, sobre as necessidades de como voltar para a escola, que distância está a sua escola da sua casa, o apoio que a família, que o seu companheiro possam ter relativamente a esta questão do empoderamento desta rapariga. Também significa ter um espaçamento dos partos mais longos, mais prolongados. Exato. Portanto, significa, no seu todo, dar uma proteção mais direcionada para esta rapariga que já está envolvida na situação de casamentos prematuros. Este programa vai se concentrar em 5 estratégias de ação e o primeiro deles é a educação. A questão de inserir a rapariga na escola e garantir que ela se mantenha lá, porque havendo um casamento prematuro, um dos primeiros comportamentos negativos que se verifica é o abandono desta rapariga à escola. Naturalmente que aquele marido que lhe vão dar vai, digamos que, a proibir de frequentar a escola. É assim que acontece. É exatamente isto que acontece com as nossas meninas. Elas, infelizmente, ao verem-se mães prematuramente, elas têm que abandonar a escola. Têm que abandonar por diferentes fatores. O primeiro é o aspecto da estigmatização a que podem ser remetidas no seu meio escolar. O segundo aspecto é que também as nossas
políticas nem sempre ajudam no sentido de manter esta rapariga ou encorajá-la a continuar a escola. Ela muitas vezes é referida para o curso noturno, para não ser um mau exemplo para as outras meninas. E, portanto, o curso noturno, com todos os riscos que daí advém longa distância, a situação dela de mulher grávida, que pode ainda dificultar, muito dificilmente ela vai frequentar o curso noturno nestas situações. Então, esta rapariga, portanto, se vê obrigada a abandonar a escola. E também porque, a nível da comunidade, a rapariga, quando está grávida, assume-se que tem o seu papel social de mulher, esposa, mãe, e não necessariamente de estudante ou profissional. Portanto, ela é obrigada a estar a cuidar da casa, da família, e por essa via não é possível mantê-la na escola. Não há mecanismos de encorajamento para que ela se mantenha na escola, e este é um dos aspectos que esta iniciativa global insta os países a assumirem maiores compromissos para manter as raparigas na escola, porque esta é uma forma bastante importante para que toda a abordagem de combate e prevenção aos casamentos prematuros se materialize de forma cabal. Exato. Retendo a menina na escola, estamos a propiciar a ela condições para que se torne numa boa profissional, por essa via possa ajudar o seu agregado familiar e por essa via também possa servir de modelo para as outras meninas. Exatamente. E possa, naturalmente, também educar e criar o seu filho de forma mais integrada, de forma a responder às necessidades dessa outra criança que ela foi gerando. Exato. Esta terrível realidade não é apenas de Moçambique. Acontece também noutros países, daí que são vários os países e governos que estão envolvidos neste programa global que visa a eliminação dos casamentos prematuros. Quais são os países com maior prevalência e será que Moçambique faz parte desses países com maior prevalência de casamentos prematuros? E a nível do nosso país, quais são as regiões onde há maior incidência? Bem, Moçambique foi inserido nesta iniciativa global justamente porque é um dos países onde a prevalência dos casamentos prematuros é bastante elevada. Neste momento temos um universo de 48% de pessoas envolvidas em casamentos prematuros. Isso não nos deixa numa situação boa, nos encoraja a fazer muito trabalho nesta área. Portanto, a nível da região, nós somos o segundo país a seguir ao Malawi. Portanto, temos o Malawi a liderar e depois Moçambique está imediatamente a seguir. Mas temos países como a Zâmbia, Malawi, Bangladesh, Índia, Eritreia e outros, onde estes índices, esta prevalência também se mostra preocupante. Razão pela qual estes 12 países foram escolhidos para fazer face a este problema. E esta situação é bastante crítica, pois se as tendências atuais continuarem, o número de raparigas e mulheres casadas enquanto crianças irá chegar a quase 1.000 milhões até 2030. São, portanto, 1.000 milhões de infância perdida e 1.000 milhões de futuros arruinados. É verdade. Quando nós chegarmos à conclusão, e todos nós temos que ter este entendimento, de quão profundo, irreversível e mutilador é o aspecto do casamento prematuro, teremos dado um importante passo. Educar uma rapariga é também educar
as gerações vindouras. É educar uma futura mãe que vai saber transmitir os seus valores e o seu conhecimento aos seus filhos, aos seus netos. Portanto, ao educarmos mal esta rapariga, ao não proporcionarmos oportunidades de crescimento a esta rapariga, estamos a coartar qualquer esforço que possamos fazer em termos de desenvolvimento humano. Se falamos em investir no capital humano, este investimento é indissociável do investimento que se deve fazer na educação da rapariga. É indissociável do investimento que se deve fazer no acesso aos cuidados de saúde básicos, no acesso aos cuidados da assistência social aos grupos vulneráveis. É todo este conjunto de intervenções que podem fazer a diferença naquilo que é o investimento no capital humano, no investimento que se pode pretender na área de prevenção e eliminação dos casamentos prematuros. Muito bem. A comunidade global demonstrou um forte compromisso de acabar com os casamentos prematuros, incluindo a meta de eliminá-lo, bem como outras práticas nocivas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Doutora Carla. Este é o fruto daquilo que se constata. Não podemos pensar num desenvolvimento sustentável, não podemos pensar em obtenção de ganhos a nível do capital humano se não pensarmos em investir nesta rapariga. E tal como eu disse anteriormente, o capital humano é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Esta rapariga está inserida neste grupo e, portanto, todas as ações que, a nível global, as Nações Unidas, os governos forem traçando, têm que olhar para o aspecto e tendem a olhar para o aspecto de investimento da rapariga para, dessa forma, poder reduzir, em última análise, os índices de pobreza absoluta, os índices de malnutrição crônica, os índices de mortalidade neonatal, os índices de mortalidade materna, e todo um rol de índices que, a nível global, ainda não se atingiu, não se conseguiu alcançar por conta deste fenómeno e de outros tantos que amputam os direitos fundamentais das pessoas. Exatamente. E das raparigas. Os casamentos prematuros são uma violação dos direitos dessas raparigas e mulheres, daí que os governos, as comunidades, as organizações, os jovens e, portanto, toda a gente é chamada a apoiar. Como é que os jovens, como é que as comunidades podem apoiar este programa global, por forma a eliminar os casamentos prematuros? O que é que cada um de nós pode fazer? Doutora Carla. Muito obrigada. Olha, esta é uma pergunta extremamente importante, porque somos aqui todos chamados a responder a este desafio. E, naturalmente, o país demonstrou um grande compromisso com esta problemática ao fazer, aprovar uma estratégia de eliminação e prevenção e combate aos casamentos prematuros. Portanto, nesta estratégia estão definidos os eixos principais de intervenção. E lá todos nós temos um papel, uma responsabilidade acrescida. Os jovens, como dizia muito bem, têm um papel e têm um papel fundamental de, através do diálogo entre jovens, fazer passar a mensagem de que os casamentos prematuros são uma prática prejudicial aos jovens. Através da sua participação na vida comunitária, deixando ideias, havendo um maior diálogo, no sentido de fazerem valer aquilo que são os seus direitos,
participando de forma ativa em programas de rádio, de televisão, debatendo os seus problemas, participando nos conselhos de escola, nos parlamentos infantis e noutros fóruns onde eles podem fazer valer as suas opiniões e ideias, e também, naturalmente, sendo e adotando uma atitude responsável em relação aos outros, em relação à rapariga. Indo também à busca de conselhos e também de serviços amigos do jovem e do adolescente, não só na questão da saúde sexual e reprodutiva, mas outros serviços que existam, linhas de denúncias de casos de violência, participando, em suma, de forma ativa no seu círculo, na sua escola, na sua comunidade. Os líderes religiosos também têm uma função fundamental, que é no sentido de resgatarem os valores morais, passarem esses valores morais para as comunidades e famílias, incentivando os jovens a um diálogo aberto sobre problemas que se debatem e também fazendo intervenções comunitárias que visem efetivamente ajudar o jovem. Naturalmente que todos nós, a televisão, os órgãos de comunicação social, ao fazerem abordagens como estas, por exemplo, que estamos aqui numa conversa a falar desta problemática, indo para as comunidades, reportando casos, fazendo entrevistas, buscando a opinião de jovens e de outras entidades, estarão a fazer o seu papel nesta área. Também temos os governos, que os governos têm naturalmente uma função fundamental. Primeiro, é o compromisso que têm que ter em relação à problemática. Segundo, tem que criar um ambiente protetivo através da adoção de políticas, legislação e todo um ambiente protetor necessário. O terceiro é, naturalmente, investir mais na capacidade, investir mais em programas que visem fazer face a esses problemas. Nós já vimos que muitas famílias são arrastadas para esta situação de casamentos prematuros. E elas são arrastadas por falta de condições económicas que lhes jogam para esta situação. Tem nos casamentos prematuros a solução para os seus problemas económicos. Como ajudar estes agregados familiares vulneráveis para pensarem noutras formas mais seguras e protetivas e outras formas de busca de solução para as suas preocupações. Não vendendo as suas filhas. Naturalmente, não olhando para a rapariga como parte da solução do seu problema econômico e financeiro, indo buscar outras alternativas e dando a esta rapariga a oportunidade de se desenvolver. A criminalização do casamento prematuro não haveria de impactar positivamente no alcance deste desiderato, doutora Carla? Tal como se fez na violência doméstica. Bem, esta é uma questão que está sendo bastante discutida. Quando do debate sobre a revisão do Código Penal, esta questão foi bastante levantada por alguns organismos, incluindo a sociedade civil. E na altura não houve consenso e trabalho aprofundado sobre como é que iria ser materializada essa questão da criminalização do casamento. Razão pela qual foi adiado, mas há uma preocupação até a nível da SADC, no sentido de trazer esta discussão de novo, obtendo o compromisso dos governos em criar uma lei que criminalize os casamentos prematuros. Portanto, há uma iniciativa nesse sentido, a nível da região,
e o debate está aberto no sentido de ver. Mas, naturalmente, que toda a criminalização destes atos tem que ser antecedida de um trabalho profundo, no sentido de perceber por que criminalizar, a quem criminalizar. Temos vários vetores envolvidos. Temos os pais, temos o perpetrador, que consideraríamos o homem que casa com a rapariga. Temos os líderes comunitários, religiosos, os que muitas vezes celebram esses casamentos, casamentos, diria, tradicionais, portanto. E temos outros tantos envolvidos que é preciso fazer uma destrinça efetiva do que é que se vai criminalizar e como. Mas que a legislação protetiva tem um efeito mais efetivo, é verdade, e também que a criminalização pode ter um efeito persuasivo, dissuador, também é verdade. É importante trabalharmos sobre estes aspectos. Este programa global tem o apoio do Canadá, Reino Unido, a União Europeia, Itália, Países Baixos e Moçambique também, doutora Carla. A implementação já começou a partir do dia em que foi lançado ou ainda não? Naturalmente que os trabalhos de combate e prevenção já estão a ocorrer um pouco por todo o país. A estratégia, tal como disse, foi aprovada o ano passado, em dezembro do ano passado. É uma estratégia que é o culminar de imensas discussões e debates em torno desta problemática. É uma estratégia que visa responder de forma local às dificuldades e lacunas que possamos ter e as áreas em que precisamos de maior intervenção. É uma estratégia que também está alinhada com aquilo que está na iniciativa global e com aquilo que foi assumido a nível dos países africanos, através da União Africana, o compromisso que todos os países assumiram de combater os casamentos prematuros. E foi, portanto, esse compromisso da União Africana traduzido na recente cimeira realizada em novembro do ano passado, Cimeira da Rapariga, que visava fundamentalmente debater estratégias concretas de intervenção nesta área. Portanto, Moçambique já tem um plano de ação, que se pretende que venha a ser custeado pelos diferentes intervenientes. Há ações que estão a ter lugar com o apoio do Unicef, o FUNUAP, outras organizações da sociedade civil, o ZAID e outros, e que estão a contribuir para a mitigação e a prevenção dos casamentos prematuros. As rádios comunitárias hoje difundem programas que debatem a violência no seu todo, mas também incidindo sobre os casamentos prematuros. Grupos de teatro já estão a fazer as suas intervenções, os parlamentos infantis, juvenis e o próprio parlamento já fazem as suas intervenções. Portanto, há um compromisso do governo que pode traduzir-se em maior incremento de fundos para esta área de prevenção e combate aos casamentos prematuros. Doutora Carla, muito obrigada pela presença. Considerações em jeito de fecho desta conversa? Bem, eu primeiro gostaria de agradecer mais uma vez esta oportunidade que nos foi dada. Naturalmente que os aspectos aqui focados não esmiuçaram tudo o que está a ser feito a nível do país nesta matéria. Mas queria deixar um apelo muito importante e particular, dirigido sobretudo aos pais, aos líderes religiosos, aos líderes comunitários. Porque esta rapariga que estamos a falar hoje é uma rapariga que vive
na nossa casa, na nossa vizinhança, é membro da nossa família, portanto, pertence a uma comunidade. Se todos nós nos empenharmos em rever aquilo que são as nossas convicções, os nossos costumes, darmos espaço para que possamos perceber quão mau é o casamento prematuro para a rapariga, para o país, para a sua comunidade, os impactos que tem a nível da saúde, a nível econômico, até a nível social, muito provavelmente teremos já feito metade do trabalho e do percurso que é necessário fazer. Portanto, o meu apelo vai no sentido de maior reflexão a todos os níveis sobre a problemática da rapariga. Muito obrigada. Felicitar o FNUAP e a Unicef pela iniciativa. Falamos então neste primeiro momento de conversa no Tudo às 10 sobre o programa global FNUAP-Unicef que visa acelerar as ações para acabar com os casamentos prematuros.